Bom, a literatura é uma arte de inquietação, onde cabem protestos, reflexões e toda a complexidade do sentimento humano, da experiência humana. Mas a gente vive hoje uma era de enormes transformações, em que essa vivência ganha novos agentes, novos contornos, novas influências, novos sentidos. E para a gente discutir isso tudo e falar um pouco sobre o que é a literatura e como ela vive e vai viver na cabeça e na prática das pessoas hoje, no mundo do trabalho, pensar também a literatura brasileira em relação ao mundo, a internacionalização da literatura brasileira, mas também a maneira com que a gente pensa o nosso lugar, né, e o pensamento brasileiro em relação a outros países, em relação a outras culturas. E trazendo várias outras discussões também. Vamos falar aqui de IA, vamos falar de literatura infantil. A gente está conversando hoje com a escritora, pesquisadora Laura Eber. A Laura é doutora em letras pela PUC e hoje exerce o cargo de coordenadora do programa de pós-doutorado do International Institute of Asian Studies na Holanda. Ela também lançou como eu falei, diversos livros infantis, de poesia, de ensaios, de prosa. Ela foi finalista do Prêmio Jabuti, tanto em poesia quanto em prosa, e ela mais recentemente lançou o livro Pequenos Fogos. E para falar de tudo isso, estamos aqui com a Laura. Laura, muito prazer, ansioso por essa conversa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, acho que vai ser uma conversa bacana. Oi, Laura, tudo bem? Novamente um prazer te receber aqui para essa conversa que acho que é super importante, vai ser muito interessante. Queria começar te fazendo uma pergunta que eu acho que dialoga com a sua obra, embora não seja diretamente relacionada a ela, e tem a ver com uma discussão muito forte atualmente. Você fala em alguns de seus ensaios sobre o papel do ócio na arte e também a questão da produtividade, essa cobrança da produtividade, que é uma marca também que a gente vê cada vez mais da atualidade. Nesse sentido, como é que você vê isso, né, em relação a essa emergência cada vez mais forte da IA? Na verdade, não é uma IA, são várias IAs, uma IA para cada coisa, e a tendência é que exista cada vez mais uma IA, inclusive cada vez mais especializada em escrever, como todo mundo já usa para diversas formas. Como é que você vê essa questão hoje, que acrescenta até um sentido de urgência, eventualmente de mecanização, né? Você não tem mais tempo nem de pensar, você pensa, você já faz alguma coisa escrever para você. Como é que você vê isso? Você vê a IA como uma ferramenta possível que pode contribuir com a criatividade, com a escrita, ou ela contribui, na verdade, mais para essa mecanização, não só do ato de escrever, mas de aprender, de pensar, de aprender a ler, de aprender a formular ideias? Obrigada, é um prazer estar aqui para essa conversa. Bom, acho que a gente já vai entrar direto numa questão, né, que está sendo debatida também, né, em relação à jornada de trabalho, né, isso está presente em vários espaços, né, essa discussão sobre, né, produtividade e o direito, né, ao lazer, ao ócio, enfim, né, essa é uma discussão, né, muito antiga. Eu acho que a IA, como em toda, vamos dizer assim, né, revolução ou inovação tecnológica, ela é muito paradoxal, a gente vai demorar, eu acho que a entender, eu não tenho também uma resposta definitiva, mas eu acho que ela entra num debate que já está construindo em torno do que é, vamos dizer assim, a maneira como a gente valoriza a atividade humana, né, e ela é valorizada em função da produtividade, né, então todas as atividades que são menos, vamos dizer, reconhecidamente produtivas, né? E aí tem, enfim, o que é a produção, né? Entra uma discussão se a criação, né? A criação livre é produzir algo ou não, né? Mas eu acho que a IA, então, ela já surge, né, dentro de um contexto onde a gente já tem um mundo hiper neoliberalizado, onde a ideia, eu acho que que qualquer atividade humana vai ser valorizada numa escala de maior produtividade, vai ser mais valorizada. Ao mesmo tempo a gente tem, né, esse dinheiro que existe, né, assim, existe, mas não existe, né, que não vende uma produtividade, né, assim, real. Então eu acho que, assim, tem muitas questões envolvidas na questão do próprio ócio e da
e da preguiça, a discussão sobre o direito também à preguiça. A gente sabe que a preguiça, né, foi usada inclusive, né, como uma forma de caracterizar vários povos colonizados, né, porque era uma forma de resistência, né, o que se chama de preguiça no fundo, né, é uma resistência ao trabalho, né, escravizado e à opressão, etc. Então, eu acho que é difícil a gente falar de IA como se ela também surgisse num vácuo. Ela surge no meio de uma discussão muito séria, quer dizer, a gente vê que no Brasil a gente ainda tem essa jornada, né, 6.1, né, com mais de, 20 milhões de pessoas, né, nesse esquema, nessa escala, e eu acho que, enfim, então assim, eu não tenho nenhuma resposta definitiva. O que eu tenho como experiência até pessoal, assim, eu acho que a IA também, como outras tecnologias, ela libera a gente de algumas, vamos dizer assim, tarefas, assim, é inegável. Eu mesma no meu trabalho, que tenho que organizar, assim, uma grande quantidade de dados em documentos e criar uma espécie de inteligibilidade para muitas informações, é claro que ela acelera certos processos e me libera de um certo tempo. Por outro lado, ela acelera tudo, né? Então, no fundo, ela também acelera a produtividade, às vezes além da nossa capacidade mesmo até de metabolizar, de entender, assim, né, as atividades em que a gente está implicado. Então, eu acho que tem uma grande... A gente tem se falado muito sobre a IA substituindo, né, os atores, tem toda uma discussão importante sobre também os direitos de personalidade e inteligência artificial, mas eu acho que a gente devia também tentar entender o que é essa aceleração que ela produz, porque isso é muito extremo e isso nos pegou, né, assim, acho que a nossa geração mais ou menos, então eu acho que isso é muito complicado, porque você pode chegar também a uma série de questões, eu acho, de saúde, enfim, né, de saúde física, mental, etc., por uma aceleração. Então, quer dizer, às vezes vamos dizer, a IA facilitando uma série de tarefas, ela também pode nos colocar numa situação de hiperprodutividade também insustentável humanamente, né? Então eu acho que a gente está num momento muito complexo de aprender a trabalhar junto com essas máquinas, né, que já estavam presentes na nossa vida, né, de trabalho há bastante tempo antes, né? Agora, elas estão num processo de, vamos dizer, de sofisticação, no sentido de conseguirem mimetizar, né, assim, várias tarefas humanas. Eu acho que você tem ainda, né, se fala muito, né, como a China também está se desenvolvendo nesse sentido, mas eu acho que a China ela tá muito avançada, sobretudo no que é a parte da IA física, o corpo, né, assim, então ela tem esses robôs que dançam, que fazem várias atividades que são, assim, né, corporais, né, braçais, vamos dizer, e enquanto que você ainda tem, na verdade, uma hegemonia norte-americana da parte, vamos dizer assim, cognitiva da inteligência artificial. Eu acho que essa é mais difícil ainda da gente lidar. Então, eu acho que assim, a IA coloca novos problemas num ambiente já cheio de questões para o que a gente considera, né, o que é o valor, né, da atividade, o que é o trabalho mesmo, a definição, né, a arte muitas vezes, por ser um trabalho, né, criativo, não é considerada trabalho, né, não é sindicalizada, né, quer dizer, em muitos lugares não é, a gente vê no Brasil, as artes visuais, por exemplo, o pessoal de cinema se vê mais como parte de uma, né, de uma indústria, então eles são mais organizados em termos de uma força de trabalho. Os escritores não, discutem muito mais a questão dos direitos, etc. Então eu acho que assim, dentro das artes, isso também tem consequências e tem perspectivas bem diferentes, dependendo de cada arte. As orquestras, por exemplo, né, tendem a ter uma estrutura mais de
né, tem o filme do Fellini e tal, né, a orquestra se revolta contra o maestro, e então tem mais, vamos dizer assim, se veem mais como força de trabalho, então se organizam politicamente, se mobilizam nesse sentido, enquanto que em outros setores de criação artística isso não acontece. Eu acho que, né, no meu livro O Artista Improdutivo, que eu publiquei uns anos atrás pela editora Inê, tem um longo ensaio sobre isso, porque eu acho que existe na arte contemporânea também uma crítica que vai incidir sobre o próprio campo das artes, mas que está tentando pensar, eu acho que é uma espécie de crítica à ideia de produtividade, né, neoliberal, que também, enfim, regula, vamos dizer assim, né, o campo da produção artística. Então, eu acho que é um tema interessante, porque é onde, vamos dizer, a gente é obrigada a repensar o lugar dos artistas, né, na sociedade, na cultura. Eu me lembro que, fazendo a pesquisa, também é interessante a gente pensar, existe uma discussão paralela que se articula a essa, que é a questão, por exemplo, se os estudos são uma forma de trabalho, né? Então, assim, na França houve um momento, assim, pós-revolucionário, etc., onde houve uma discussão séria de que estudar era trabalhar, né? Então, assim, era você receber uma bolsa, vamos dizer assim, né? Ou algo equivalente a um salário, era perfeitamente plausível, né? Quer dizer, não era um privilégio, né? Então, eu acho que, assim, depende de como a gente entende certas atividades, né? E eu trabalhei alguns anos, né? Vários anos na Unirio, na Universidade Federal do Rio, no departamento de teoria do teatro. Eu me lembro que tinha uma discussão interna sobre, né, eu estava num departamento que era mais teórico, assim, mas a gente ministrava as disciplinas também para os estudantes dos departamentos, vamos dizer assim, práticos, né? Mas a gente dizia, não, mas fazer teoria, pensar teatro é fazer algo também, né? Pensar é fazer algo. Então também tem essas divisões, assim, entre o que é, né, agir, o que é fazer e o que é contemplar, enfim. Então, acho que, assim, e eu acho que a IA vem, assim, vai atravessar tudo isso. Eu acho que é importante a gente tentar entender o que está acontecendo. Não tem uma visão, assim, nem totalmente apocalíptica, nem uma visão romântica. Eu acho que ela está já totalmente integrada no mundo do trabalho, né? Trabalho mesmo, enfim, né, acadêmico. A gente vê, assim, ela pode ter uma função, vamos dizer assim, né, organizacional interessante, mas ela também pode ter uma interferência muito grande, né, assim, da gente delegar, né, assim, a esses sistemas tomadas de decisão, né? Assim, então a gente ter menos ambientes de discutir, de decidir coletivamente, e a gente já vê isso, eu acho que em vários ambientes onde a inteligência artificial, em vez de liberar, né, vamos dizer assim, né, as pessoas de certas funções, no fundo ela traz novas... tem uma sobrecarga, né? E eu acho que essa aceleração do trabalho é uma coisa para a gente pensar. O impacto da IA também, eu acho que para trabalhos do tipo tradutores, editores, escritores, é alguma coisa que a gente ainda não sabe. Acho que isso está tudo acontecendo muito rápido. As pessoas estão, acho que, tentando fazer declarações definitivas, mas no meio de um processo que está acontecendo. Eu acho, não é uma questão de simplesmente, ela vai estar na vida de todo mundo, né? Infelizmente, eu acho que, assim, né, o Brasil não é um país que tem que tem um controle, né, assim, grande a gente viu aqui, vou fazer uma digressão, a gente aqui na Holanda, a gente teve houve um ataque de hackers nos Estados Unidos, e que afetou, por exemplo, todas as universidades aqui, porque a gente depende, né, também na Europa, de toda uma tecnologia digital que não é, assim, europeia ou nacional aqui. Então, eu acho que a gente está tendo que também
por conta da inteligência artificial, de entender, vamos dizer, o backstage de muita coisa que a gente usava de uma maneira mais assim, sem pensar, ou meio inconsciente, e ela está tornando mais visível esses sistemas de poder, né? Onde isso que parece invisível e nuvens e flutuações tem sempre um controle que é também ancorado em certos espaços de poder. Então, enfim, também fui para muitos lugares aí nessa resposta. Não, mas foi excelente. Eu acho muito interessante que a gente fala da questão da criatividade, da ferramenta, o que é que a ferramenta vai mudar, e como você disse, é uma coisa que está acontecendo tão rápido e vai para lugares ainda tão distantes que a gente não sabe, que é difícil saber. Mas você trouxe um outro ponto, que esse talvez seja mais teórico, mas é mais profundo, que é assim, não só o efeito que isso tem, eu acho, no mundo do trabalho, quem vai estar explorando isso e para quê, como a questão hegemônica, né, quando você fala dos Estados Unidos, porque há uma tecnologia e há uma visão por trás disso, né, e qual é a hegemonia dessa visão também, e isso é uma coisa que a gente já viu acontecer com diversas outras ferramentas, outras tecnologias, até WhatsApp, mensagens, e-mails, aquela ideia, você mencionou de você produzir mais, que supostamente você vai ter mais tempo, você vai ter mais ferramentas, no fundo, acaba que em vez de você trabalhar 8 horas, 10 horas, mesmo com a jornada 5-2, se passar aqui, você trabalha 24 horas por dia, porque a pessoa te manda mensagem e espera que você responda em 1 minuto. Então, só fez você trabalhar mais e não menos, né? Então, essa questão da hegemonia, do sentido que isso está indo, eu acho muito interessante a gente trazer também, e não só da ferramenta. Aí, pegando esse gancho sobre hegemonia, e você falou sobre a visão colonialista, né, ou do ponto de vista também de quem é colonizado no meio dessa fala, que são visões diferentes, eu queria ir um pouco para um outro lugar, puxando daí, você recentemente escreveu um artigo no Valor, você estava falando disso antes, sobre a internacionalização da literatura, da arte brasileira. E eu queria te perguntar sobre esse olhar de hegemônico e contra-hegemônico, como é que é para você, como artista brasileira, levar a arte brasileira para fora e ao mesmo tempo pensar a arte nacional, a sua visão como brasileira, mas com a sua experiência. Você está no Holanda agora, você tem uma vivência, uma experiência também internacional muito grande, você tem um romance, Esquilos de Pavlov, se não me engano, de 2013, que inclusive essa questão está sendo discutida porque é um romance todo feito com ponto de vista fora do Brasil e de personagens fora não brasileiros, e você, ao mesmo tempo, a sua experiência, a sua vivência é brasileira. Como é que você vê essas duas coisas, tanto de levar a arte brasileira para fora, dessa internalização da arte brasileira, quanto de produzir essa arte sendo brasileira, desse ponto de vista da sua vida brasileira, mas nesse diálogo tão grande com experiências, com essa vivência fora do país? Obrigada. Bom, essa pergunta tem várias também possíveis, vamos dizer, ramificações. Eu vou começar até pelo fim, que eu acho que é interessante para pensar a questão da internacionalização. A gente pode pensar também um pouco a partir das expectativas que ainda existem, por exemplo, em torno da literatura, que são diferentes da que existem em torno das artes visuais ou da música. Mas na literatura brasileira, ela ainda é muito moldada e pautada por uma expectativa de que ela vai representar a nação, que é uma ideia romântica, né, da literatura, a literatura com essa função. E esse meu romance, Os Esquilos de Pavlov, acho que ele teve muito mais, ele teve uma trajetória até mais interessante na Argentina do que no Brasil, um pouco, eu acho, por causa disso. Ele foi elogiado, foi interessante a recepção, mas eu sinto que ele teve uma ressonância maior, na verdade, nos espaços de língua espanhola do que no Brasil, porque eu acho que há uma resistência no Brasil grande, acho que tem ainda há essa ideia, né? O escritor brasileiro representa o Brasil, ou trabalha com temas muito pessoais, etc. O meu personagem era um artista romeno, né? Que vai atravessar essas outras geografias do pós-comunismo, etc., que era uma questão naquele momento muito importante nas artes visuais. Então, no fundo, o livro surgiu de uma ideia de tentar encontrar uma forma para uma espécie de pequena história da arte contemporânea que fosse contada através de uma ficção onde os personagens iam contando, né, histórias das suas
enfim, tanto dos seus trabalhos, e dentro do livro eu descrevo, na verdade, vários grupos muito obscuros, assim, tem um grupo bielorrusso, super obscuro, pequenininho, então, assim, um pouco as pequenas histórias da arte contemporânea, que não vão aparecer, talvez, num livro de história, de fato, da arte contemporânea, mas era um pouco essa ideia também. Mas eu me lembro que eu fiquei bastante, assim, não fiquei surpresa, porque, de certa maneira, eu sabia que haveria uma certa resistência, né, a um livro onde, no fundo, não era um livro sobre o Brasil, embora até os personagens são todos artistas meio nômades, dependendo de bolsas, tem uma certa, uma precariedade junto com um privilégio, assim. Mas eu acho que isso é interessante para a gente pensar a internacionalização da literatura, né? Eu escrevi recentemente um artigo para o Valor Econômico sobre isso, e isso está mais relacionado ao meu trabalho aqui na Holanda, né? Eu trabalho, na verdade, coordenando grandes redes de pessoas e instituições, sobretudo entre Ásia e África, né? Então é um trabalho um pouco de, vamos dizer assim, de geopolítica do conhecimento, ou geopolítica de produção do conhecimento, que é de intervir, né? Quer dizer, é um instituto onde eu trabalho bastante experimental, então a gente tem uma liberdade para repensar os modelos, por exemplo, de estudos diários, estudos regionais, que no Brasil não se estabeleceram assim tão fortemente, né, quanto na Europa. Então tem toda uma questão de como é que a gente, vamos dizer, na produção de conhecimento, nas universidades, como é que a gente dividiu o mundo, né? Como a gente relaciona certas regiões e outras não, enfim. Por exemplo, os estudos africanos têm uma história completamente diferente, né, muito ligada ao desenvolvimentismo, enquanto os estudos asiáticos estão ligados ao orientalismo, mas onde você tem toda uma, vamos dizer assim, uma valorização de aprender a língua, de estudar profundamente os textos clássicos, a cultura, enquanto que em estudos de África, muitas vezes as pessoas nem que são especialistas não conhecem uma língua africana, né, que não seja francês, as línguas, né, assim, das ex-colônias, assim. Então, mas para pensar mesmo em termos de literatura, eu acho que a gente está num momento que já fez né, assim, você tem uma situação de transformação muito grande da geopolítica e que não é acompanhado, vamos dizer assim, pelas aspirações, né, eu acho que do próprio meio literário, do sistema literário. Então a gente, no fundo, continua aspirando a um reconhecimento muito grande, vamos dizer, na França, na Alemanha, no mundo anglófono, né, Estados Unidos e Inglaterra, enquanto que o mapa, vamos dizer assim, do mundo mudou, né? Mas a gente continua pensando que quando se fala em internacionalização, em geral, a gente está falando da exportação da literatura para os Estados Unidos ou a Europa, essa Europa também bem circunscrita, né? Assim, e então o artigo tenta um pouco questionar, quer dizer, a gente tem o Brasil, a literatura brasileira tem leitores muito interessantes em outras regiões, né? Eu entrevistei um professor de literaturas lusófonas comparadas da Universidade de Cheikh Anta Diop de Dakar, no Senegal. É uma universidade onde você tem 2.000 estudantes de literaturas e língua portuguesa, com muito interesse em literatura brasileira. Existem quase 40 mil falantes de português no Senegal. Então, assim, um país francófono, mas onde há todo um interesse. O Brasil, né, assim, eles estão na frente de Cabo Verde, e o Brasil seria, né, vamos dizer, a próxima parada, tem muito interesse. Acho que, assim, dentro do campo mais da literatura infantil brasileira, já se estabeleceu um contato grande com alguns países asiáticos. Então, é um pouco a ideia de questionar o que a gente está chamando de internacional quando a gente fala de internacionalização, porque parece que tem um internacional que conta e que tem toda uma parte enorme, que vai ser a parte mais importante,
continente, vamos dizer assim, né, do planeta, que ainda não entrou no nosso mapa mental. É um exercício difícil, né? Eu acho que a gente fala muito de decolonial, mas então a gente deveria repensar um pouco essas aspirações, e acho que é de complexificar um pouco, né, esse mapa, que a gente não tenha talvez também sempre uma mesma, né, vamos dizer assim, né, meta, né? Então é tentar pensar que você tem, por exemplo, um país como a Indonésia, né? Quer dizer, os leitores do futuro não estão na Europa, que é um continente velho, né? Assim, então a gente deveria começar a pensar, eu acho que nisso. Acho que o governo brasileiro, claro, tem um pouco questão BRICS, etc., mas que são ainda muito limitados em termos, vamos dizer, de ações mais culturais, mas eu acho que isso era importante que a gente começasse a colocar isso assim, como uma pauta, assim, né, permanente. Eu acho que mas é um exercício que não é fácil de ser feito, e que envolve também, né, vontade política, etc. Mas eu acho que num nível assim já mais, vamos dizer assim, de grupos editoriais, etc., que é de valorizar mais esses outros contextos, né? E que muitos deles são no sul global, quer dizer, que se fala tanto de sul global, mas às vezes a gente também, no fundo, também esquece, né? Assim, então, fora dos debates assim decoloniais, então, ou de, vamos dizer, de comércio, né? Mais hard power e coisas assim. Então eu acho que assim tem essas questões estão aí. Eu acho que assim o Brasil é um país enorme, muito autocentrado e autorreferente, um pouco como a Índia. Eu trabalho muito com nesse programa que eu coordeno, né? Vejo muitas semelhanças em termos de atitude, assim, são, né, países que, pela própria dimensão, né? Então, eu acho que isso é interessante também, da gente tentar se ver de fora, se descentrar, é interessante, né? Assim, eu acho que tem uma tendência, assim, no Brasil também a se ver sempre como né, um lugar excepcional para o bem e para o mal, né? Há muitos lugares excepcionais no mundo e é interessante a gente conseguir, eu acho que entrar nesse debate, assim, sobre até as próprias estratégias, né? Assim, se a gente vai pensar, o Brasil fez algumas, vamos dizer, no meio da literatura, por exemplo, eu acho que houve uma reconexão com a ideia de lusofonia, com Portugal, um pouco Portugal ainda um pouco talvez mediando o contato com a África lusófona em alguns espaços, em outros já o Brasil conseguindo, né, eu acho que fazer um contato direto, né, e criar outras dinâmicas, né, assim, de troca. E isso acho que já está acontecendo. Você tem os novos institutos Guimarães Rosa, também, né, um braço cultural aí, né, da diplomacia que pode, eu acho que se expandir, ser interessante. Mas acho que sim, tem muito ainda o que descobrir para conseguir fazer, acho que outras pontes, né? E também isso, né? Realmente mudar um pouco esse mapa mental. Inclusive até de também uma reconexão mais sistemática com a América Latina, né? Enfim, isso poderia ser bastante interessante para o Brasil. A gente faz isso, né? Tem o Mercosul, poderia ter feito muito mais nesse sentido, mas falando da cultura, né? Tem as bienais, tem a Bienal do Mercosul, etc., mas assim, poderia haver muito mais programas, eu acho que de intercâmbio, enfim, né, organização de eventos. Isso eu acho que torna esse contato mais dinâmico, né, assim, mas também mais estruturado. Esse assunto a gente podia ficar fazendo a entrevista inteira só sobre ele, né? Porque é realmente fascinante quando você pensa, né? A gente pensa na Ásia, mesmo, bom, a África a gente tem ao mesmo tempo uma proximidade, uma distância histórica, né? E quando a gente pensa na Ásia, você falar isso, me chama realmente muita atenção, porque a gente fala tanto economicamente, né? A Ásia é considerada economicamente a região do futuro, né? A região que mais cresce,
né, uma região, inclusive, que é alvo de exportações de cada crescente, né, do Brasil, a China, mas a Ásia como um todo, e a gente não fala na arte, né? A arte, a literatura, a gente é muito referente à Europa, aos Estados Unidos, isso é impressionante como é que isso realmente é quase uma limitação mental, né? Como se a gente fosse tão distante deles, ao mesmo tempo não somos, né? Em termos de cultura, de possibilidade de dialogar, e economicamente mesmo, né? É um tema realmente fascinante. Para a gente não ficar só nele, porque eu poderia falar de várias coisas sobre isso, voltar um pouco, a gente falou um pouco, passando pela literatura infantil, né? Falando um pouco nessa discussão, que também é uma área na qual você tem diversos trabalhos, e você também hoje, pelo que eu entendi, coordena um projeto ligado à questão da literatura, a questão infantil da arte, pensada em relação à infância, e curiosamente é uma associação um pouco diferente, mas eu sou pai de uma menina de 6 anos, então eu tenho muito esse contato com literatura infantil, e é uma área que muitas vezes, hoje em dia, cada vez mais, essas fronteiras culturais às vezes são mais tênues, né? As histórias às vezes são histórias, tem uma relação com a poesia, que também é uma área que você tem um trabalho importante. Eu queria te perguntar um pouco por esses dois lados, assim, como é que você vê o seu trabalho, como é que você vê a questão da literatura infantil? O que é a literatura infantil? Às vezes a gente pensa como uma introdução, a pessoa aprender a ler, mas não é só isso, né? Como é que você vê isso também, como a criança se relacionar com a arte? Por um lado, eu queria também que você falasse um pouco da tua atuação hoje em dia nessa área. Então, eu não coordeno esse grupo, mas eu entrei num coletivo que chama Os Impossíveis, justamente porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa relação da literatura infantil também com a Ásia. Eu acho que, assim, é super interessante, tem muito a ver com o que eu faço no meu instituto, mas aqui é um coletivo de criadores de livros para crianças, assim, do mundo todo, então, e é para pensar, eu acho que justamente esse potencial de diálogo, de manutenção de espaços de conversa, né, no momento onde você tem, na verdade, né, soluções militares, né, para todos os conflitos. Então, eu acho que a literatura infantil tem essa capacidade, né, eu acho que de criar espaços alternativos, né, de manutenção, de diálogo, de conversa, né, para além, vamos dizer, das conjunturas nacionais também. Não é um espaço, vamos dizer assim, né, alienado dessas tensões, pelo contrário, mas é interessante. Eu acho que a literatura infantil viaja de uma maneira diferente, ela se vê de outra forma. Ela tem uma coisa que me atrai muito, é que ela depende muito menos da performance narcísica, vamos dizer assim, né, dos autores, porque as crianças não estão interessadas nisso, os pais também têm autores que ficam super famosos e que aí você sabe o rosto, etc. e tal, mas muitos dos grandes autores de literatura infantil a gente não sabe a cara deles, como são, etc. Então é um outro espaço, eu acho um espaço muito bacana, assim, gosto de estar também participando dele. Eu também fiz um livro junto com o Frederico Ravioli, um livro chamado Eu Protesto, que enfim, é fruto também do trabalho do Fred também na militância, e os desenhos todos são fruto também de desenhos que ele fez junto com o coletivo para manifestações, né, pelos direitos dos professores em diferentes momentos, e também a questão da mobilidade urbana, enfim. Então eu acho que, assim, o livro infantil também são muitos, assim, tem muitas maneiras de, né, você tem um campo mais comercial, mais estabelecido, mas que também tem muita coisa interessante, e também tem esses espaços mais de experimentação também informal. Eu acho que, assim, é um laboratório, é um espaço, um ambiente muito interessante também, onde se trabalha muito também por encomenda, né? Assim, onde essa questão não é um tabu de jeito nenhum, quanto que acho que no campo da literatura, vamos dizer, ficção, etc., né, não se trabalha por encomenda, é muito raro. Mas eu acho que também tem
Eu acho que assim, um pouco da gente respeitar a inteligência também, né, das crianças, que eu acho que é respeitar a inteligência dos leitores em geral, né? Então eu acho que a gente pensar o livro infantil, né, assim, né, às vezes ele precisa estar enquadrado nas faixas etárias por uma questão, né, de educação, de projetos educativos mas ele, né, a literatura ela não é domesticável completamente, né? Eu acho que a gente tem uma outra situação hoje que é importante e que é preocupante, assim, a gente fala pouco, a gente, quando discute o meio literário, a gente não pensa muito, mas você tem um crescimento gigantesco, né, de literatura infantil religiosa no Brasil, né? E isso é uma coisa que a gente deveria olhar e pensar enquanto a gente está ali, os escritores disputando seus pequenos espaços e pequenos egos, você tem um trator assim que está avançando e que são, né, livros muitas vezes com vamos dizer assim, totalmente pautados por uma moral totalmente assim, né, limitante, eu acho que para as infâncias, né? Então, eu acho que isso é importante, não é porque são simplesmente religiosos, mas é porque seguem realmente assim um tipo de dogmatismo e as crianças estão sendo, né, assim, expostas a isso de uma maneira já completamente naturalizada. Então, eu acho que investir numa literatura infantil mais aberta, né? E não necessariamente precisa ser uma literatura militante, né? Não é isso, mas é uma literatura que realmente respeita a inteligência e uma certa liberdade do pensamento, né? Então, eu acho que isso é uma coisa séria também, que em geral fica ali quando se faz o balanço das grandes feiras, aparece, mas a gente às vezes não tem nem noção do que está acontecendo de fato. Então eu acho que por isso também eu gosto de estar nesse coletivo, que a gente está pensando justamente sobre isso, pensando questão de autoria individual, autoria coletiva e mercado, questões de mercado também. Então é um espaço totalmente livre, meio anárquico, né? O grupo se chama Os Impossíveis, a gente não sabe o que a gente é exatamente, mas é um espaço muito bacana, assim, de participar, assim. É interessante, né? Porque a literatura infantil, de certa forma, tem um caráter meio anárquico às vezes, né? De forma que você não precisa ter um sentido, às vezes. Tem livros que têm moral, tem livros que não tem. Até li o seu livro do gato e da mala, que não tem nada na mala no final. Eu estava lendo com minha filha. Ela falou, mas o que aconteceu? E tem esse lado, né? Você não precisa, você vive aquilo, você não precisa saber, né, o que é. Agora, realmente, essa questão religiosa é aquela coisa da bolha, né? Que a gente fala. A gente, às vezes, vive preocupado com uma série de questões que a gente discute ad eterno, enquanto isso são várias coisas acontecendo por fora, né? E a literatura infantil é uma questão... A gente pode usar a palavra doutrinação. Gosto tanto de falar disso aí, né? Não tanto como arte, mas como doutrinação, né? Fala, desculpa. Não, é isso mesmo. Não, eu acho que a gente, enquanto, né, tem todo um discurso, né, sobre a doutrinação, eu acho que às vezes existe, não uma doutrinação, às vezes eu acho também que existe uma ansiedade de ensinar certos conceitos que são, né, que fazem parte da nossa experiência social para as crianças. Às vezes eu acho que de uma maneira que é uma ansiedade dos adultos, que é natural, mas às vezes eu acho que não está sendo colocado na linguagem das próprias crianças, né, no modo como elas, né, assim, experimentam o mundo. Então, eu acho que a gente também tem que ter, assim, né, trabalhando com literaturas para a infância, né, pensar nisso, né, que a gente está vendo, né, uma série de questões muito graves, enfim, todas as pautas progressistas, etc., que são absolutamente legítimas, mas como é que a gente traduz isso, né, para a literatura infantil? E eu acho que a literatura infantil também é um lugar, sim, do estranho, do misterioso, né, do mágico, do não entender. Então, o que assim, eu implico, às vezes, um pouco essa literatura que vai ficando hiperdidática, né? Assim, eu não acho que ela é doutrinária exatamente, mas ela ela tenta direcionar, orientar demais o entendimento. Eu acho que deixar um espaço, né, para a cabeça viajar
enfim, é muito importante, assim, né? Inclusive, até voltando à questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela organiza tudo, né? Tudo é redondo, tudo se conclui. Cada 2 frases, a inteligência artificial faz uma conclusão, assim, super pomposa, uma coisa assim, é um negócio da frase feita. Então, eu acho que a gente precisa encontrar na literatura, e na literatura infantil e infanto-juvenil, etc., um lugar para, né, uma frase que seja mais até estranha, né, onde você, de repente, não entendeu na primeira vez que leu. Isso não necessariamente é ruim, isso não é necessariamente sinal de um hermetismo, né, mas eu acho que, assim, manter esses espaços, porque o que mais me dá medo na inteligência artificial é que ela vai turbinar, vamos dizer assim, essa ansiedade didática também, porque a IA só sabe falar assim, né? É uma coisa insuportável. Então, assim, ela está o tempo inteiro ensinando. É uma ideia, assim, de um discurso pedagógico infinito. Então, ela está sempre ensinando algo para alguém, enquanto a gente tem outras modalidades de escrita, de pensamento. Então, enfim, isso eu acho que é uma coisa que a gente poderia falar, assim, como lidar com essa obsessão da IA, assim, de reduzir tudo, né, a um ensinamentozinho, uma espécie de parece aquelas coisas de autoajuda muito assim primárias, né? Acho que volta muito também essa questão que a gente estava falando de que é interessante não se discutir hegemonia, porque a gente fala da IA como se fosse uma coisa que aparecesse magicamente ali, né? E não, tem uma maneira de pensar que está por trás daquilo, é muito interessante pensar isso, porque tem uma maneira de pensar que está por trás daquilo e que está ensinando a gente, de certa forma, treinando a gente a pensar, levando em conta que não só eu, você, como daqui a pouco, por mais que você pense, proteja, tem crianças ou adolescentes, no mínimo, que vão estar usando e estão aprendendo a pensar de uma certa maneira, né? Mas aí, passando para isso, a gente está falando aí também de angústias, de interesses. Queria te perguntar um pouco do que está por trás do seu último livro, né, Pequenos Fogos. Quais angústias, quais interesses, o que você quer trazer, o que você quis trazer e quis discutir, quis abordar com ele, e também falar um pouco dos seus próximos projetos, o que você está fazendo, o que vem por aí no futuro próximo. Eu acho que assim, o Pequenos Fogos ele é uma coleção, né, de ensaios sobre literatura, né, enfim, são leituras, e que onde eu acho que assim, eu tentei ali tratar, vamos dizer assim, de autores que, para mim, né, são autores que me formaram como leitora e como escritora, mas são todos, assim, autores que colocam uma série de armadilhas ou de desafios interessantes, assim, para quem lê, né? Então, um pouco essa ideia de que a literatura é um objeto quente, né? Assim, ela também é difícil de manusear. Então, ao contrário desse didatismo que a gente estava falando, então são todos autores que exigem que você tenha um tipo de convívio também, né, para ou desarmar as armadilhas, ou cair na armadilha e sair. Então eu trabalho ali, né, com autores como a Alejandra Pizarnik, que é uma poeta argentina, o Henri Michaud, que era um poeta, artista, enfim, escritor, muito experimental, incrível, tem poucas coisas traduzidas para o português. Ele inventou uma série de seres e povos, etc. Ele faz toda uma série de viagens, então tem toda uma literatura meio de fundo etnográfico, mas muito também anti-etnográfico, e depois ele acaba inventando uns povos, assim. Tem uma série também de experiências com mescalina e escrita. Também um ensaio sobre um autor suíço de expressão alemã chamado Robert Walser, um autor incrível, assim, que, enfim, tem livros muito, assim, super delicados e, ao mesmo tempo, assim, de uma solidão, de uma não aspiração a nada, assim, de glorioso, assim, são personagens errantes que não tem nada, não aspiram a ser nada. Então, assim, é muito interessante, assim, é um autor
muito interessante, algumas coisas traduzidas. Também o Gerasim Luca, que foi o tema do meu mestrado, um poeta e performer também de origem romena, mas que escrevia em francês e viveu muitos anos na França. E eu tento sempre entender esses vamos dizer assim, não só os livros ou, enfim, as obras desses autores, mas em função também de uma espécie de um projeto literário que, em vários casos, é um projeto existencial, que se articula com uma experiência de vida. Então, tem um gesto, né, assim, existencial que atravessa a literatura. Então são autores assim realmente muito fascinantes, assim, com os quais eu realmente convivi assim durante bastante tempo, relendo, e eu acho que é um pouco também de colocar a literatura no centro, quer dizer, não é um livro de sociologia da literatura, que acho que tem o seu lugar, tem obras importantes, mas existe uma maneira literária de ler a literatura. Essa é a que mais me interessa, embora eu me interesse muito por história da literatura, enfim, teatro, o Brasil, né, tem alguns sociólogos, enfim, os nossos maiores ou mais importantes também pensadores de literatura, como Antônio Cândido, enfim, vem, né, da sociologia, mas eu acho que tem um momento onde só a leitura literária chega em certas experiências com isso que é a literatura, que é diferente, né, da sociologia, que é diferente da história, enfim, da ciência política. Então eu acho que o livro é um pouco sobre isso, um pouco também existe alguma coisa, e eu não sei até quando vai existir essa leitura literária, porque eu acho que cada vez mais os próprios cursos de literatura eles estão sendo totalmente, vamos dizer assim, acho que estão se transformando, no fundo, em cursos onde você lê muito a sociedade através da literatura. Mas eu acho que a gente pode fazer um movimento assim também outro, né? Assim, a literatura ela produz um pensamento que faz parte, né? Vamos dizer assim, de um conhecimento que também vai, vamos dizer assim, né? Vai permitir, né? Pensar o social, mas ela faz isso de uma outra forma. Então tem um lado assim um pouco de uma militância de pensar literariamente a literatura. Não sei se eu consegui fazer isso, mas é também um convite às pessoas a lerem esses autores, né? Assim, então, são formas de ler, né? Esses autores podem ser lidos também de N maneiras. Eu tento explicitar um pouco qual foi, assim, né, a minha entrada ali, né, em cada um deles. Laura, tá ótimo, acho que a gente está caminhando aqui para encerrar nossa entrevista. Acho que foi um prazer, fizemos uma grande viagem aqui por vários temas e conectando várias questões diferentes. Acho que foi uma conversa super profunda. Queria te agradecer mais uma vez. E aproveitar, falar que a gente está falando de IA, de rede, mas todo mundo que está vendo aqui o nosso programa quiser ter acesso a discussões profundas como essas. Você também, Laura, te convido a ler a nossa revista que dá origem ao programa, a revista Insight Inteligência, que tem vários debates sobre isso, também quem quiser assinar. E, como sempre, não podemos deixar de falar no mundo de hoje, seguir e olhar o nosso material nas redes da Insight Inteligência, nas redes do Canal Meio. E obrigado aí por todo mundo que está assistindo, que vai assistir esse programa. Laura, te agradeço de novo. Foi um prazer e pessoalmente também muito legal te ouvir e pensar sobre essas questões que você trouxe aqui hoje. Muito obrigada pelo espaço e pela conversa, foi ótimo. Perfeito. Então, tchau. Até breve, espero uma outra conversa entre a gente, tratar de outros temas e aprofundar os temas que a gente trouxe aqui hoje, que eu já estou pensando, tendo várias ideias sobre. No episódio passado do Ponto de Partida série, nós mostramos que o Brasil não está dividido em 2, mas em 5. 5 mundos brasileiros que descobrimos ao cruzar a pesquisa Meia Ideia com a Quest. Então a pergunta que sobra do episódio passado é essa: como uma democracia funciona num país assim? Como 5 mundos diferentes ganham representação numa coisa só que se chama República, que se chama Brasil? Para responder, eu fui a fundo no mais novo lançamento do Meio, o episódio Os Partidos do Ponto de Partida série.
Nós vamos viajar no tempo, vamos precisar olhar para como nascem os partidos brasileiros, para como morrem, que conjunto de brasileiros cada um deles representa ou representou. Os partidos políticos existem para conectar a sociedade civil organizada às instituições do Estado. É para dar esse vínculo uma cara, uma identidade. Cada partido, num desenho saudável, representa um pedaço da sociedade que se reconhece e se organiza nele. E é por isso que partidos importam tanto. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.